Fala, moçada, tranquilo? Bom, moçada, nesse videozinho aqui eu vou estar mostrando para vocês como a gente criar os modelos, né, baseado naquelas tabelas, né, que a gente criou, no caso, estados e cidades, né, e vamos fazer vamos tentar atualizar alguns registros e vamos também fazer um select. Beleza? Selecionar, no caso, trazer algumas coisas do banco de dados, né? Beleza. Então, eu vou explicar para vocês como basicamente vai funcionar, né, o nosso relacionamento, né, usando o Eloquent. Eu vou entrar aqui no meu banco de dados. Beleza? Eu vou entrar no nosso banco, né? Show tables, né? Criamos nas duas aulas anteriores, a gente criou tabela de cidades e estados, né? Elas estão vazias, né? Se eu der um select cidades, vai estar vazia, e em estado também, beleza? Então, eu vim aqui até o nosso banco de dados para mostrar como vai ser esse relacionamento, né? A gente sabe que na tabela de estado, né, vai ter um ID, um nome e o F, e a gente também sabe que na tabela de cidades tem o ID, o nome e estado underline ID, ou seja, o estado underline ID é uma chave estrangeira da nossa tabela de estados, né? Se eu fosse usando um relacionamento, estados tem muitas cidades, né? E ao contrário, e cidades, né? No caso, pertence a um estado, né? Até onde eu conheço, né? Uma cidade pertence a um estado, né? Se vocês conhecerem uma cidade que pertence a mais de 2 estados, por favor, comente aí que eu quero conhecer, beleza? Então, basicamente é isso, cidades e estados. Eu vou vir aqui na nossa aplicação, né, e vou excluir esses 2 arquivos que eu vou refazer, beleza? Dentro da nossa classe, dentro de app, beleza? O diretório app e o diretório models, você vai criar um arquivo chamado estado.php, né? Aqui onde vai ter o nosso modelo, nossa classe, beleza? Então, vamos fazer o seguinte: abrir nossa tag PHP, vou dizer aqui o nome, né, do nosso modelo, né, nossa classe. Esse modelo vai herdar de quem? Eloquent. E eu também vou dizer que function cidades. Vou dizer que ele vai ter um método público chamado cidades, né? Que nesse método vai ter meu relacionamento. Beleza, né? Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma classe chamada estado, né? Um singular que herda de Eloquent. Criei um método público chamado cidades, né? E criei meu relacionamento com cidade. Então, basicamente, se eu fosse ler isso aqui numa linguagem mais alta, eu poderia dizer que estado, né, contém muitas cidades, né? Nossa cidade aqui vai se referenciar ao outro modelo que nós vamos criar agora. New file, cidade.php e class cidade extends Eloquent, beleza? E vai ter também um método chamado start, beleza? Que vai retornar Então, como a gente tinha explicado antes, né,
cidade é herdade eloquente, criei aqui um método chamado estado, né, que ele vai retornar o nosso relacionamento com o estado, ou seja, cidade pertence a um estado, beleza? Deixa eu só fazer outra coisa aqui nessa public timestamps. Deixa eu copiar isso aqui e passar para cá. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo para o Laravel que eu não quero que, quando eu fizer a minha interação, né, usando fazer inserção, atualizar, eu não quero que ele adicione mais dois campos, no caso seria o update underline patch e o created underline patch, né? Por padrão, né, quando se você quiser fazer essas duas tabelas, né, desculpa, essas duas colunas na sua tabela, né, você tem que criar essas duas colunas no começo, né? Como a gente não criou, nosso foco não é esse, então eu vou estar dizendo aqui para o Laravel que a gente não vai usar essa funcionalidade, beleza? Então, vamos lá. Se eu vim aqui no nosso projeto PHP Artisan e rodar aqui no Tinker, né? O Tinker, o que é? O Tinker é um script inline, né, que o Laravel tem para a gente executar comandos PHP, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês mais ou menos como é que ele funciona, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui. Variável A recebe 5, né, e variável B recebe 3, beleza? Se eu vir aqui e falar que C vai receber A mais B, então se eu der um equal variável C, ele vai me mostrar 8, beleza? Acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou criar aqui, nome vai receber Victor, né? Vamos concatenar aqui Magalhães, e sobrenome vai receber Magalhães. E se eu der um eco variável nome variável sobrenome, o que ele vai me mostrar? Victor Magalhães, beleza? Então basicamente é isso. Deixa eu limpar aqui pra gente continuar. Então beleza. Como a gente criou nosso modelo de estado e cidade, a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai adicionar uma cidade, beleza? Vamos fazer o seguinte: a gente vai estado, vamos criar aqui uma instância, né, de estado, beleza? E vamos dizer que estado nome vai receber CH, e estado UF vai receber CE, beleza? Esses dois campos aqui foi onde a gente criou, que são as nossas colunas. E se eu falar o seguinte, se eu dar um eco variável estado, ele me retorna aqui um JSON, ok? Formato em JSON, né? Então, se eu fizer o seguinte, se eu der um estado save, ele vai salvar esse meu registro do nosso banco de dados, beleza? Estado save. Se a gente for aqui no nosso banco de dados, vem aqui select from estados, pode ver que já tem um registro aqui Ceará, CE. Vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar outro, né? Estado igual
estado, variável do estado, nome, vai receber, vamos colocar São Paulo, beleza, e o nosso UF vai ser o que? SP. Beleza. E eu vou dar novamente um save. Se eu vir aqui novamente em nossa tabela, agora a gente tem dois registros, São Paulo e Ceará. Mas agora vamos supor que eu quero editar Ceará. Eu quero, não sei, eu quero colocar um underline na frente, né? Ou eu quero colocar as letras tudo em maiúscula. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, estado, ok? Vai receber estado. Isso aqui é um método estático, ok? Do Eloquent. Você pode ver que dentro de estado, né, nós não temos esse método find, ok? Mas como a gente herda de Eloquent, né, que consequentemente tem esse método, então a gente pode usar. Então vamos colocar aqui o 2, aqui no caso o 2 é o ID aqui da nossa tupla aqui Ceará, né? Então se eu vir aqui estado, e se eu falar aqui estado, vamos só fazer o seguinte, vamos mostrar o retorno para vocês aqui. Pode ver que ele retornou aqui um JSON, né, agora com ID, com nome e com o F, beleza? Isso aqui é a mesma coisa do que eu estou executando. Select todos from estados onde ID é igual a 2, beleza? Esse meu método estático é a mesma coisa que eu estou executando esse no meu SQL. Se eu venho aqui em estado e nome agora vai ser maiúsculo e der novamente um estado save, se eu vir aqui no nosso banco de dados e rolar novamente, agora o nosso nossa letra aqui vai ter a maiúscula, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar uma cidade. Vamos fazer cidade igual, vamos criar uma instância de cidade, vamos dizer que cidade nome vai receber Fortaleza, beleza? E cidade estado underline ID vai receber variável estado underline ID. Se eu fizer o seguinte, variável cidade save, vamos ver se ele inseriu. Beleza, inseriu. Então ele inseriu aqui na nossa tabela de cidades Fortaleza, né, com estado 2. Quem é nosso estado 2? É Ceará. Beleza? Vamos selecionar todos, né, os registros de cidades, de estados. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode estados vai receber estado 2 pontos. Se eu vim aqui e der um eco em estados, a gente pode ver que ele retorna aqui um nosso JSON, beleza? Ceará e São Paulo. Beleza. Bom, galera, basicamente era isso que eu queria mostrar. Um relacionamentozinho simples, né, usando Larva. E qualquer coisa aí que vocês
achar aí que eu expliquei errado, pode falar aí nos comentários aí, manda um e-mail que a gente conserta, né? Então, agradeço aí vocês ter visto esse vídeo, né, para ajudar aí a galera, o pessoal, né, que tá começando, né, como eu, né, eu tô começando. E eu acho que seria bom abordar esses assuntos, ok? Então, valeu e até mais.